Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o terceiro e último bloco da edição 610, tantos assuntos, né, que a gente nem vai conseguir passar por todos eles nessa edição. Por sorte, semana que vem não tem Fórmula 1, né, não é mais uma dobradinha aí de final de semana. A gente vai com certeza tentar trazer aí os blocos que ficaram para trás nessa edição para a semana que vem. Esse terceiro bloco vamos falar sobre a punição que não veio, né? Fábio Campos deu spoiler no final do segundo bloco, mas veio a tensão, né? Muita gente ficou nessa tensão, entrou em observação, em julgamento, em análise pós-corrida e demorou-se quase 3 horas para o resultado vir. Então isso realmente aí mexeu bastante com os nossos ouvintes que escreveram também sobre isso, Diogo Gomes. Por exemplo, né, a gente pode trazer aqui o e-mail do nosso querido Wellington Correia da Rocha, que diz: sou a favor da não punição ao Verstappen no último GP, o único problema é a inconsistência. Fui contra a punição do Verstappen em Mônaco, do Vettel no Canadá e do Ricciardo na França. O problema é que se nestes casos houve a punição, hoje também deveria ter, hoje no caso no domingo, que foi quando ele escreveu. Ao mesmo tempo que me sinto aliviado com a decisão de deixar a corrida ser decidida em pista, eu me sinto extremamente triste pela parcialidade das decisões, Diogo Gomes. Mas acho que são movimentos bem diferentes, não? O Vettel, por exemplo, essa questão agora do Verstappen, a do Ricciardo. O Ricciardo é mais uma questão de ir fora da pista e fazer a ultrapassagem fora da pista, né? Muito mais do que puxar alguém para fora da pista ou forçar alguém fora da pista. O Vettel entrou uma questão ali de o ponto da regra em si que pegou foi a maneira como ele volta para a pista, né? E o Verstappen é um movimento de ultrapassagem. Na tangência da curva ele já está à frente, a curva já é dele. O Leclerc até bravamente tenta retomar alguma coisa ali, sem muito sucesso. Eu acho que é uma situação diferente das outras, tá? E também não acho que merecia punição, não. E fiquei feliz que não teve punição. Eu imaginei que fosse entrar em julgamento. Eu assisti a corrida ao vivo. Depois eu reassisti com mais detalhes a corrida, mas eu acabei... É um rapaz dedicado. Geral, nesse caso não, mas obrigado pelo elogio de graça. Porque realmente eu assisti na correria, assim. Então eu assistia na correria, eu ia pegar um spoiler da corrida inteira. Não fui na fila, mas foi quase isso. Então, para já assistir depois sabendo o resultado, eu preferi assistir na correria mesmo e depois rever com mais calma. Foi o que eu fiz. E a corrida acabou de 11 e pouco da manhã e o resultado vai sair 3 horas da tarde, né? Aqui, os horários aqui do Brasil. Então, foram algumas horas longas ali de angústia, quase, eu diria, poxa, será que toda aquela comemoração da torcida, aquilo tudo foi em vão, sabe? Tudo aquilo ali não vai valer nada. Claro que não seria totalmente em vão, porque o momento ali para aqueles torcedores já ficaria gravado para sempre, mas será que vai perder essa vitória desse jeito, sabe? E uma coisa tão disputa, né? As outras já eram disputas, essa era mais ainda. Então, as outras, eu digo o caso do Ricciardo, o caso do Vettel. Então, ainda bem que não teve punição, mas o fato como eu até citei na abertura do programa, lá no bloco 1, o fato de ter demorado tanto para sair a decisão, o fato de equipes e pilotos ficarem naquele nervosismo, esperando decisão para poder, sabe, comemorar direito, digamos assim, ou para poder livrar qualquer tipo de dúvida, isso é muito negativo. Só de ter isso já foi extremamente negativo. Acabou que não se tornou o horror que poderia ser, que se a punição viesse. Então não se tornou um horror, não se tornou um pesadelo completo, mas o susto teve, sabe? O susto esteve ali durante algumas horas, inclusive, e eu acho que foi algo totalmente necessário, porque
Eu particularmente realmente não vi como um lance para punição, mas a Fórmula 1 trabalha com um livro de regras diferente do que eu tenho na minha cabeça, do que na minha cabeça eu considero como sendo corrida, né? Fábio Campos, eu tendo a concordar com o e-mail do Wellington, e aí eu te pergunto, será, obviamente a gente nunca terá essa resposta, mas será que de alguma forma toda a pressão que houve frente às últimas punições de imprensa, não toda a imprensa e também não bateram com o poderio que tem, mas houve pancada, mas principalmente dos pilotos entrevistados, a torcida, você citou, né, o vídeo do YouTube que teve quantidade gigante de dislike. Será que, de repente, essa pressão popular toda, essa questão em que a Fórmula 1 se me viu envolvida nos últimos 2 GP, pode, de certa forma, ter influenciado essa decisão? Ou você acredita na isenção total de quem estava lá para analisar os comissários e que essa pressão externa não abalou em nada essa decisão? Terminei o primeiro bloco dizendo: tivemos um exemplo nesse domingo de que pressão dá resultado. E era justamente disso que eu estava falando. Acho que o constrangimento que a Fórmula 1 passaria se punisse foi considerado. Depois de tudo que aconteceu no Canadá, aonde eu acho que a punição é mais absurda do que se fosse punido o Verstappen. As duas são absurdas, mas se tiver que quantificar, a outra para mim tem alguns centímetros a mais de absurdo. Mas as duas seriam absurdas. Não tenho dúvida, embora não tenha informação, é uma coisa que eu acho, de que pesaram e pensaram, não, se a gente punir, a gente está sacramentando o fim dessa coisa toda aqui. Aí nós estamos realmente dizendo para o holandês não voltar aqui o ano que vem, para as televisões que não adianta, que qualquer investigação vai ser punido, e nós estamos dizendo para os pilotos, acabou para vocês. Ou vocês ultrapassam por DRS, ou nem tentem. Acho que tudo isso foi pesado, porque seria um escândalo. Né? A Fórmula 1 passaria por um escândalo que se juntaria a outro. Então eu tenho a inteira convicção, apesar de ficar tenso como o Diogo, porque assisti a corrida depois, mas fui ali e deixei apertei o botão play e deixei rodando, esperando ver se no pós-corrida ali, que demora mais de 1 hora da TV inglesa, eu fiquei ligado em 2, não só no da Sky como no do Canal 4, se viria. E à medida que o tempo ia passando, eu pensava, é claro, não vão punir com essa pista toda de laranja, de gente que invadiu a pista após a corrida, a invasão, né, liberada, a invasão permitida. Não vão fazer isso com essa galera no autódromo. Se punirem, vão punir 2, 3 horas depois. À medida que o tempo ia passando, esse meu raciocínio ia ficando mais... Porque a grande questão, Raposo, que assustou a todos nós, não é ter sido colocado em investigação. É ter sido colocado em investigação vindo de onde a gente vem. Tendo passado pelo que a gente passou. Tendo vivido os 2 últimos finais de semana que a gente viveu. Principalmente o do Canadá. Se o da França pode ser discutido, eu humildemente gravei um Café Expresso, para quem não ouviu, fica aí a propaganda, né, propondo uma reflexão de quanto linhas da pista estão mais importantes do que roda com roda. À medida que o tempo ia passando, eu pensei, vão punir. Estou achando que vão punir, mas seria um absurdo. Ao mesmo tempo eu pensava, seria um absurdo. Eu até pensei em agradecer aos comissários da Fórmula 1 por poder me deixar fazer o comentário que ficou engasgado na garganta 3, 4 semanas atrás, pós-Canadá, que era chegar aqui e dizer: ter colocado este incidente sob investigação é um assinte, é uma afronta. E agradecê-los por isso. Mas não vou agradecê-los por isso, porque não deveriam nem ter colocado em investigação. Digo a você, Raposo, e ao Wellington Correia da Rocha, se porque puniram em outras situações mantiverem só por congruência, só por manter o compromisso com o que fizeram, é manter o compromisso com o erro. Conversava isso em outro podcast.
algum momento a sequência anti-automobilismo tem que ser quebrada. Mesmo que se cometa uma como é que diz a palavra? Uma quebrar a sequência, que eu quero dizer. Meu Deus, me fugiu a palavra. Quando você mantém a mesma filosofia de uma para outra. Isso tem que ser quebrado. Consistência. Mesmo que seja para quebrar a consistência. Porque ficar, na minha opinião, Wellington, isso é só a minha visão, ficar punindo tudo até o final do ano, porque eu tenho um otimismo cego de que vão sentar ao final da temporada e vão colocar a mão na consciência de que o que fizeram no Canadá é passar a mensagem para o mundo de que é um campeonato de procedimentos, ou seja, vale mais seguir uma regra do que vivenciar o que é uma corrida de carros, com erros, toques e batidas. Acho que vão fazer isso no final do ano. Mas se até lá ficarem punindo só porque punir, em algum momento essa sequência tem que ser quebrada pelo bem do automobilismo. Mas é uma incongruência. Eu prefiro que quebrem do que, vou repetir a expressão, tenham compromisso com o erro. Porque se ficar punindo tudo só porque errou lá atrás, para manter a linha, o automobilismo é quem está perdendo. Prefiro que, mas não teve consistência. Prefiro dizer isso do que estão consistentes punindo cada toque, cada escorregadinha, o cara põe 1 centímetro de pneu fora da linha branca. Eu prefiro a inconsistência em prol do automobilismo do que seguir cegamente porque o Emanuele Pirro e seus comparsas fizeram no Canadá, nós vamos ter que fazer. Não, tem que quebrar. Tem que quebrar. Pensei que fossem punir também achando o acidente Rosberg e Hamilton na mesma curva 3, diga-se para o Diogo Gomes, na mesma curva, Rosberg e Hamilton em 2016, puniram o Rosberg. Eu pensei, vão manter o compromisso. Não mantiveram, embora, claro, sejam lances diferentes. Mas quem olha só na regra, quem olha só para o papel, quem olha só para a letra fria da lei, não diferencia um lance do outro. Porque se diferenciasse, tinha visto que o que o Vettel fez no Canadá foi nada mais do que um erro. Só registrando aqui mais alguns e-mails, o Felipe Soares, falou que confesso que com essa onda de punições na Fórmula 1, ao ver o toque entre Verstappen e Leclerc, na mesma hora eu já imaginei que o Verstappen levaria a punição e até agora eu não fui atrás para ver se houve ou não a efetividade da punição. Recebemos e-mails aqui, teve um meio engraçado nesse sentido, Fábio Campos, que foi... O que eu vi nos grupos de WhatsApp e gente que mandou para mim no pessoal, no meu Twitter, não assisto mais, se punir eu não volto nunca mais. Eu pensei, meu Deus, que pessoal passional, que coisa mais... Mas é isso aí, torcedor tem que ser assim mesmo. Analista não, mas o que eu vi de gente ameaçando no grupo de apoiadores do café não está no gibi, diziam antigamente. O Marcelo Pimenta, mesmo após finalmente termos o GP disputado este ano, terminamos a corrida sem a certeza de quem seria o vencedor por conta da investigação da ultrapassagem. Para começar, sequer deveria ter sido investigado. Isso é corrida de carros, gente. Coloca ele aqui. O e-mail mais legal nesse sentido, Fábio Campos, que eu achei aqui, foi do Felipe Duarte, que fala o seguinte: enviando o e-mail logo após a corrida, pois tenho medo do resultado da vitória ser alterado. Sensacional. E esse espírito, muito espirituoso, sensacional. Aí ele termina falando, só torço por mais uma disputa assim, que acabem as punições ao pé da letra. Registrando também o do Diego Santos aqui, que eu não li data dele ainda, que também mandou falando, que... Primeiro ele falou assim, peço que leia o meu programa aqui, chegou meu dia, minha hora de brilhar, tem muita coisa para falar, espero que coloque o meu e-mail no programa. Tá aqui, Diego. Leia na íntegra, então. O e-mail dele é grande, não? Pequeno, vamos lá. Eu, como fã do Verstappen, acreditei desde a largada em um milagre. O Racecraft deste cara é algo impressionante, assim como o Norris, que fez uma corrida quase tão incrível. Pena que passou um pouco despercebido. É uma pena que a Red Bull e a Ferrari tenham que esperar a atitude para ver a Mercedes cair. Desde 2016, a Red Bull brilha na Áustria, México e Brasil, que são as pistas com maiores altitudes do calendário, mas é sempre bom ver a corrida em estado puro e pilotos que, apesar de todos o adestramento que passam desde a base, buscam correr e não apenas reclamar no rádio pedindo punição. Muito Pelo interessante menos... isso, hein? Muito interessante a questão geográfica que ele coloca da altitude, de México e... Qual que ele falou? México? Brasil.
Brasil ele não tem vitória, né? Eles não têm vitória na era recente, mas iam ganhar o ano passado, é verdade. Né? Não, se não bate, tinha grande chance de ganhar o ano passado se o Ocon não bate no Verstappen, realmente. Tem muito bem. É questão de downforce, né? O carro de Adrian Newey, quanto mais altitude isso influencia no downforce, o México é um absurdo, enfim, então é interessante, mas por favor, continue. Pelo menos não vi o Charles pedindo punições depois que saiu do carro. Se pediu é triste, mas de qualquer forma a Fórmula 1 respira apesar da altitude. E agora vocês podem falar sobre discussões sobre a Fórmula 1 adestrada, com as pessoas pedindo punição na internet afora, e este resquício de coerência que a FIA teve dessa vez. Muito obrigado pela oportunidade e Go Max! Deixa o e-mail do Diego Santos. Muito obrigado pelo e-mail, Diogo Santos. Tô legal. Isso aí. Brilhou. Não, o que a gente recebeu de e-mail. Eu acho que essa semana é quase um recorde, hein? Eu acho que superou o Canadá, se eu não estiver enganado. Não sei. O Raposo é que conta os e-mails, manuseia, prepara o programa. Ele que traz aqui de sopetão pra gente no ar. Mas eu tô impressionado. Muita gente mandando mensagem e por isso que ganharam um terceiro bloco de brinde dessa vez. É bom falar isso, né? Quem sabe faz ao vivo, porque vocês não sabiam de nenhum e-mail. Naquela coisa, vamos mandando e-mail, vamos lendo aí, vamos se preparando para as respostas. Não, aqui não tem isso. Aqui é isso aí. Confesso para os ouvintes que, a não ser que eles tenham acessado o e-mail do café com velocidade@gmail.com, que eles sabem a senha, mas eles não fazem. Pode alterar. Já deixo aqui no ar. Pode alterar a senha do e-mail para que só você tenha acesso. Não tem problema. Quer falar um pouquinho sobre as ondas de reclamação do pessoal na internet? Se você recebeu muita coisa ou se ainda não? Eu não vi nada, não. Eu não acessei o Twitter. Eu tenho. Meu Twitter é @campusfb e o Twitter do Diogo Gomes eu esqueço. Acho que é @DiogoGomes12. É isso, Diogo? É isso. Não tem underline ou tem? Não, né? Tem um underline 12. Então é Diogo. Então, por favor, Diogo Gomes _12. O Twitter do Diogo é um sucesso, é uma coisa absurda, assim, nós ficamos de boca aberta quando vemos. Mas eu acho que o Leclerc, impressionante o Leclerc no pódio, né? Não sorriu, não quis falar, na hora da champanhe saiu correndo, alguém o mandou voltar por causa da foto, né? Porque tem a champanhe e depois tem a foto dos 4 no alto do pódio, os 3 pilotos e a pessoa da equipe. Mas eu dou total razão, eu não acho que não tem que ser punido, mas eu acho legal o piloto sair do carro, sim, com essa... Vocês queriam que ele saísse sorrindo? Exatamente. O Bottas saiu, né? O Bottas saiu quando deram ordem para ele na Alemanha. O Bottas... Então, ele foi chamado de wingman e gostou, mas... Exatamente. Ele tem direito de... Né? Imagine, ele tá dentro do carro, ele vai ganhar a primeira corrida da vida dele. O cara vem e ultrapassa com um toque. Porque o carro se toca. Então, eu acho natural que a temperatura na cabeça dele exploda, estoure. Eu acho... Que bom que explodiu, inclusive. Exatamente. Mostra que não é um robô. Pole liderou 98% da corrida. Isso. Acho que cada vez mais entra na discussão, Diogo, os pilotos ficarem pedindo toda hora no rádio, olha que o Norris fez isso, me jogou para fora da pista, me fechou. Isso aí é um lado negativo que desemboca no Canadá. Então... Mas é cultura, né? Mas tudo bem, a cabeça quente. E o cara que ouviu o nosso podcast sobre o Canadá, ele vai lembrar o quanto a gente bateu em cima da questão de cultura. É uma cultura que afeta os fãs e afeta os pilotos lá dentro também, sem dúvidas. É isso. Mas enfim, eu acho que o Leclerc... A reflexão sobre o Leclerc, que é engraçada não, que é curiosa, não há... Quando o Leclerc quebrou no Bahrein, eu gosto das frases em piloto automático. Né? As frases que não se refletem em cima. Certamente ganhará uma corrida, certamente chegará a sua hora, certamente será campeão do mundo, como eu ouvi isso do Kubica, né? Certamente será campeão do mundo. Não há nenhuma garantia de que o Leclerc vai ganhar uma corrida de Fórmula 1 um dia. Não há. Então essas derrotas têm que ser sentidas mesmo do Bahrein, porque a gente não sabe se a Ferrari vai ganhar esse ano. A gente não sabe o que vai ser a Ferrari o ano que vem. Esse menino pode estar tendo as únicas chances na vida dele. É claro que isso não é a tendência. Evidentemente que a tendência é de um menino que chegou para ficar, pode ficar muitos anos na Ferrari, já está colocando o Vettel no bolso em termos de velocidade. É claro que as tendências são positivas, mas daí você dizer as famosas frases, não, a hora dele vai chegar. E se não chegar?
É só essa pergunta que eu deixo. Uma frase do Martin Truex Jr., que é um campeão da NASCAR, recente, inclusive, que o companheiro de equipe dele, acho que o companheiro de equipe dele, acho que o Eric Jones, na época, não, eu tava campeão Logano. É verdade, ele é o campeão retrasado, exato. Isso. Acho que o Eric Jones, o companheiro de equipe dele na época, tava precisando de uma vitória para avançar para os playoffs e tudo mais. E aí perguntaram pra ele, tipo assim, e aí, você vai dar vitória pro seu companheiro de equipe? Aí ele falou algo tipo, vitória, vocês não fazem ideia do quão difícil é conseguir uma vitória. Pode ser que essa vitória, se eu tiver a oportunidade de vencer essa corrida, pode ser que seja a última da minha vida. Então eu não vou dar pra ninguém, não. Eu vou pra ganhar a minha. Aí você falou isso aí, eu lembrei do menino, do Leclerc, que é exatamente a situação, né? Tudo indica que ele vai ter uma carreira longa, que vai se desenvolver na Ferrari e tudo mais, mas é o tipo de coisa que é tão difícil de conseguir que você sempre tem que imaginar que, poxa, pode ser que essa tenha sido a última chance, pode ser que, sabe, que isso seja decisivo de alguma maneira mais pra frente no ano, na carreira dele. Então, quando eu vi ele irritado, para não usar uma expressão mais chula aqui, eu fiquei feliz. Eu falei, que bom que ele tá pé da vida. Sentiu. Justamente, mas é pra sentir mesmo. Isso tem molda que sentir, caráter. Claro. Exatamente. Isso molda a pilotagem. Ele vai se desenvolver, ele vai aprender com isso. Justamente. Na próxima vez que o Verstappen vier colocar na parte de dentro da curva dele, ele sabe como se desenvolver. Ou ele sabe como atacar o Verstappen na próxima também. Isso molda, cara. Isso é muito bom. Se ele saísse daquilo ali normal, eu estaria muito triste. Ele chorou depois, chorou no sentido de tipo assim, mas deveria ser punido, isso não é ultrapassagem. Mas foi naquela entrevista logo após a corrida, eu considero muito cabeça quente nesse sentido. E ele saiu do carro irritado ali, sem querer ficar ali, que eu acho totalmente plausível. Eu nem acho que é uma irritação, tipo assim, ele me passou de maneira injusta. Eu acho que é uma irritação de caramba, eu tô aqui numa pista, eu fiz a pole de maneira linda, que a gente não... muita coisa pra falar, a gente acabou passando. A pole dele é uma coisa linda. Ele fez uma pole lindíssima no sábado. Ele lidera, sei lá, mais de 95% da corrida. Ele foi ultrapassado na volta 69 de 71. Né? Bem mais do que 95%, inclusive. Não, é porque ele fica atrás. Quando ele para, o Verstappen lidera um bom tempo verdade. da corrida. Verdade. Porque tem uma diferença de ultrapassagens ali. Mas, enfim, o líder real da corrida... Sim. Foi ele durante, sei lá, 98% da corrida. Isso depois de ter saído da pole, isso depois de dominar, isso depois de ter toda aquela pinta de vencedor, porque chega uma hora da corrida que a gente esquece que ele tá na corrida, porque foca ali no Verstappen ganhando posições, e a gente esquece que ele tá lá na frente. Ele dá um de Hamilton, a gente esquece que ele tá lá na frente. O Mark Marques. Tá lá na frente. Exatamente, Mark Marques na Argentina, por exemplo. Mark Marques na Espanha. Na Espanha. No Meló, assim, sumiu, vamos filmar o resto da prova, porque ele já foi. E ele todos os anos nos Estados Unidos, porque esse ano foi diferente que ele caiu, mas todos os anos eu até brinquei isso uma vez, aí depois eu fiquei acompanhando, e é verdade. Nos últimos anos, você for acompanhar o MotoGP nos Estados Unidos, assim, ele aparece nas 3 primeiras voltas. Eu juro, eu contei isso. Não é brincadeira, eu contei. Ele apareceu nas 3 primeiras voltas. E aí depois ele apareceu, tipo assim, na metade da corrida, um replay bonito, assim, mostrando o patrocinador. E depois apareceu quando tava cruzando ali de chegada. E tá certo, vai mostrar o quê? Ele vai mostrar ele andando sozinho na frente? Estamos proibidos de falar de MotoGP aqui, só queria deixar isso registrado. Não, mas complete, que eu tenho 2 coisas sobre o Leclerc, mas complete. Não, então eu gostei dessa posição dele, sair irritado, sair pé da vida mesmo, porque tá certo. Não sei se foi. Eu acho que a irritação dele ali foi mais no sentido de, era a minha vitória. Era a minha vitória, era pra ser minha vitória. Eu merecia muito mais isso. Na cabeça dele, claro, né? E aí depois tem uma reclamação, uma entrevista ali, pós-corrida. Eu vejo como natural, de tipo assim, foi ultrapassagem forçada e tudo mais, mas. É do momento, eu acho até natural esse tipo de reação. Não concordo, mas acho até natural esse tipo de reação dele. Eu gostei que ele saiu irritado ali. Mas ele já mudou um pouquinho. Uma das coisas que eu ia falar sobre ele é isso. Assim, na entrevista que ele dá pro... Foi o Martin Brundle, né, que fez após a corrida, né, e o Paul de Resta fez após a classificação. Ele é bem isso, né? Inclusive o Verstappen está ali comemorando a metros dele e ele está falando pro autódromo inteiro, né? É um absurdo, não pode tocar. Ele me deu espaço na primeira, mas não deu na segunda. Quando ele deu a entrevista já, digamos, em trajes civis, embora, se bem que não, ainda trajado, mas roupas, digamos, normais da Ferrari, sem o macacão, ele já tem um discurso, não sei se você assistiu, ele já tem um discurso um pouco diferente. Eu tenho que ver com a câmera do lado de fora, talvez se eu olhar com essa câmera eu vou ter outra opinião. Ele já dá uma
Até porque eu falo, né, as assessorias de imprensa agem muito rápido, inclusive são capazes até de fazer o Vettel aliviar o seu discurso pós-Canadá. Então essa é uma coisa que eu queria falar do Leclerc. A outra, indo muito na linha do que você falou, né? Piloto que tem fome de vitória, a gente identifica rapidinho. É muito fácil, você pode ser leigo em Fórmula 1, você pode estar começando agora. São claramente identificáveis os pilotos que têm fome de vitória, aqueles que não aceitam de maneira nenhuma, e os que são capachos, que se baixam a cabeça para a equipe e continuam agindo como cordeirinhos pro resto dos seus contratos. O Brasil tem muita experiência nisso. Com esse comentário de Fábio Campos, a gente se despede da edição de 610. Esse foi um bloco relâmpago, né? Esse terceiro bloco foi um bloco mais relâmpago, né? Tínhamos que deixar essa questão da punição, já que foi um assunto muito falado nas últimas edições, num bloco separado aí, realmente, para o ouvinte poder curtir. E aí a gente espera realmente os e-mails, que sigam o exemplo dessa semana. Tivemos vários e-mails comentando sobre o que foi dito aqui, dando suas opiniões, discordando ou Posso concordando fazer um com a desafio? gente. Por favor, desafio no final do terceiro bloco tá virando... Mas é isso, né? Vamos lá. Por isso que é desafio. Se for no abertura do primeiro bloco, a maioria já ouviu. Quero ver quem chegou até aqui. Uma enquete. Diogo Gomes deve fazer um programa sozinho em julho? Quem... Sozinho? Não, explica, né? O sozinho. Não, aí. Sozinho entre nós três. Ele vai receber convidados, mas representando o Café com Velocidade, só ele. Sim ou não? Quem chegou até aqui, pode responder pelo WhatsApp, pode responder pelo YouTube, pode responder no Twitter, pode responder no e-mail, do jeito que quiser. Nós vamos contabilizar os votos. Você ouviria uma edição rosteada, apresentada por Diogo Gomes, em julho, no Café com Velocidade?